Trabalhei como caminhoneiro no Rio Grande do Sul, lá pelo ano de 2001. O que eu mais transportava era animal vivo, especialmente porcos. Todos os caminhoneiros que conheci naquela época tiveram algum encontro estranho com o sobrenatural. Não sei se isso tem a ver especificamente com esses animais ou não, mas essa história aconteceu comigo e foi uma das mais inquietantes que já vivi. Naquela noite eu levava cerca de 100 porcos de uma fazenda do interior até o matadouro. Já era tarde e eu conhecia aquele trajeto de memória. O caminhão era daqueles com jaula de metal, com grades nas laterais para ventilação e o piso preparado para que os animais não escorregassem. Os porcos iam apertados e o barulho deles era chato, mas a gente se acostuma rápido. Grunhidos, respirações pesadas, corpos batendo contra o metal e guinchos de vez em quando, isso era o mais comum. Eu estava ouvindo um programa no rádio porque numa rota tão tranquila e à noite, sempre existia o risco de pegar no sono. Tentava me manter entretido, pensando nas minhas coisas e prestando atenção no que diziam na rádio, quando de repente, sem aviso, ouvi um guincho diferente. Foi um guincho desagradável e muito alto, que sinceramente me fez enrijecer no banco. Não era o típico som de quando se empurram ou se pisoteiam. Foi algo mais exagerado. Parecia o grito de um porco como se estivesse sendo abatido ali mesmo. Na hora pensei que algum deles tivesse se machucado ou ficado preso em alguma parte da estrutura. Encostei onde pude e desci para verificar. Mas ao me aproximar da jaula, o que encontrei não combinava com o que eu tinha acabado de ouvir. Não havia alvoroço e não havia nenhum animal gritando. Os porcos estavam em silêncio, me encarando enquanto eu os iluminava com a lanterna. O que se ouvia era apenas a respiração normal e o leve movimento dos corpos se ajeitando, mas nada de gritos ou brigas. Dei a volta completa no caminhão e não havia nada fora do lugar. Fiquei ali alguns segundos esperando que o guincho se repetisse para eu localizar de onde vinha, mas não aconteceu. Pensei que talvez tivesse imaginado ou que o som tivesse vindo do mato. Bom, achei que alguém por ali tivesse abatido um porco. A verdade é que eu não estava muito interessado em buscar explicações. Segui viagem, ouvindo a rádio e tentando evitar buracos para que os animais não tropeçassem ou caíssem. Depois de um tempo eu estava tão concentrado nos meus pensamentos que quase não percebi quando um novo som quebrou o silêncio da estrada. Era uma risada baixa que por um momento confundi com o programa que estava tocando no rádio. Não era incomum colocarem risadas gravadas ou os locutores rirem durante a transmissão. Mas então ouvi outra, e dessa vez não parecia vir da rádio. Depois outra. Eram risadas muito parecidas entre si. Não eram claras nem totalmente humanas, mas também não eram sons comuns de animais. Eram risadas profundas, como gargalhadas contidas, vindas da jaula onde estavam os porcos. Era uma risada que parecia carregada de deboche. Apaguei o rádio imediatamente e comecei a me sentir muito desconfortável, porque não tinha nenhuma explicação lógica para aquilo. E em vez de cessarem, as risadas começaram a se multiplicar. Ali já não havia como me enganar. As risadas estavam lá e vinham de trás, onde estavam os porcos. Olhei pelos retrovisores laterais procurando qualquer coisa que justificasse o ruído. Nesse tipo de caminhão, é possível ver parte da jaula pelos lados e, com a ajuda da luz da estrada, conseguia enxergar alguns focinhos saindo pelas grades. Vários porcos encostados no metal, com o focinho para fora, respirando, se mexendo, enquanto as risadas continuavam. Eu conheço os sons de um porco. Seus grunhidos e seus guinchos, mas aquilo não era som de porco. Acho que eles nem sequer são capazes de produzir algo parecido com uma risada. Além disso, as risadas eram assustadoramente semelhantes às humanas, só que mais profundas, como se algo estivesse tentando imitar um porco. Deus sabe o quanto eu quis frear bruscamente e descer do caminhão naquele instante,
mas aquele trecho até o matadouro era completamente isolado e a sensação de estar sozinho tornava tudo ainda pior. No fim, só me restou apertar o volante e continuar dirigindo, fingindo que não ouvia as gargalhadas atrás de mim. Não tive coragem de parar para verificar. No fundo do estômago, eu sentia que havia algo ali atrás, algo que era melhor eu não ver. Às vezes as risadas paravam, e eu sentia um alívio momentâneo. Mas justo quando achava que tinha acabado, elas voltavam mais fortes. A roda passava por um buraco e as risadas pareciam responder. Eu mudava de faixa e o som aumentava de novo. Isso foi outra coisa que me perturbou. Não parecia um ruído solto ou aleatório, parecia reagir ao que eu fazia. Cheguei ao matadouro por volta de 1 da manhã. O lugar estava fortemente iluminado, como sempre. Agradeci a Deus quando percebi que as risadas haviam parado. Havia gente trabalhando. Estacionei onde devia. Só então percebi que minhas mãos estavam tremendo, mas fingi normalidade. Conversei com o administrador e assinei os documentos necessários. Depois voltei ao caminhão, onde os funcionários já estavam fazendo a contagem dos animais. Começaram a descarregar os porcos. Eles desciam se empurrando, guinchando como em qualquer outra descarga. Eu observava atentamente, esperando que algum deles risse ou que me encarasse de um jeito diferente. Qualquer coisa que provasse que eu não tinha imaginado tudo. Mas eram apenas animais de fazenda. Quando já estavam quase terminando, um dos trabalhadores ficou olhando para dentro da jaula. Disse que havia um animal que não se movia. Eu me aproximei também. Num canto havia um porco morto. Pensamos que poderia ter sido um infarto ou algo do tipo, mas ao examiná-lo melhor, vimos que tinha uma ferida na testa. Era um buraco como se alguém tivesse cravado uma talhadeira diretamente na cabeça dele. Para mim, aquele foi o sinal mais claro. Aquele porco morto, com aquela ferida, fechou o ciclo de tudo o que eu havia sentido desde que as risadas começaram. Houve algo naquela viagem que não foi normal. Desde o momento em que ouvi o primeiro guincho vindo da parte de trás, algo passou a me acompanhar. Algo que não fazia parte da carga. E que definitivamente não era um porco. Eu acredito em espíritos, mas não acho que um simples fantasma seria capaz de matar um animal daquela forma. Por isso penso que era algo mais. Algo que não era humano. Um ser demoníaco entrou no caminhão naquela noite e decidiu brincar com a minha mente, com os animais, ou com ambos. Nos anos seguintes continuei transportando porcos muitas vezes. Voltei a ouvir guinchos e, em algumas ocasiões, escutei ruídos estranhos vindos da carga. Risadas, batidas e choros muito humanos. Mas nunca nada tão intenso quanto naquela noite. Por isso, às vezes penso que esses animais podem atrair algo. Porém, isso já é especulação minha. Olá, comunidade. Meu nome é Carlos Braga e eu morava em um povoado pequeno que ainda estava começando a crescer lá no norte. Não havia muitas casas e, naquela época, sequer tínhamos energia elétrica. As noites eram iluminadas por lampiões a querosene. Aquela era a nossa realidade. Eu vivia com minha esposa e meus 2 filhos pequenos. A casa não era grande, ainda havia muita coisa para melhorar, mas eu estava feliz, porque pelo menos já não morava com meus sogros. Quando estava arrumando o quintal, tive a ideia de ir ao rio buscar pedrinhas. Nós tomávamos banho na parte de trás da casa. Havia uma espécie de tanque de água e o chão ficava muito enlameado. As pedrinhas ajudariam a absorver melhor a água e evitariam que ela se espalhasse por todo o quintal, então planejei colocá-las ao redor. Para isso, eu pegava meu carrinho de mão e caminhava até o rio. Ficava a cerca de 20 minutos a pé. Havia várias formas de chegar lá,
mas eu usava um atalho menos movimentado. Era mais solitário, cercado por árvores que bloqueavam parte da luz do dia. Mesmo assim, eu preferia porque era mais direto. Naquele dia fiz 2 viagens. Em uma só não cabiam pedras suficientes no carrinho, então fui uma vez pela manhã. Quando voltei, almocei em casa. À tarde o sol já tinha baixado um pouco. Eu estava com a pele bastante queimada pelo sol da manhã, então decidi fazer a segunda viagem quando o clima estivesse mais fresco. Foi então que algo estranho cruzou meu caminho. No meio da trilha vi uma pessoa caída ao lado. O caminho não era largo, então ela praticamente bloqueava a passagem. No povoado todos se conheciam, por isso me aproximei rapidamente pensando que talvez fosse alguém dali. Mas não reconheci. Era um homem já de idade avançada. Ele devia ter uns 80 anos, estava gemendo de dor e segurava a perna com força. Dizia que tinha sido picado por uma cobra. Ajoelhei-me para ajudá-lo. Tentei afastar sua mão para examinar o ferimento, mas ele dizia que doía demais e não queria soltar a perna. Quando segurei seu braço para movê-lo, senti algo que me chamou a atenção. Ele estava muito magro. Os ossos do rosto eram extremamente salientes. Por baixo da camisa branca dava para ver claramente os ossos do peito. Parecia fraco e frágil. Disse a ele que precisávamos ver a mordida para tentar tirar o veneno. O velhinho chorava. Repetia que a dor era insuportável. Pedia vez após vez que eu o levasse até sua família. Perguntei onde ele morava, porque eu não o reconhecia de lugar nenhum. Ele não respondeu com clareza, apenas insistia que eu o levasse até seus filhos. Com dificuldade, consegui afastar sua mão e examinar a perna. Não encontrei nada. Nenhuma marca sequer. Ele dizia que era uma cobra escura e venenosa, mas por mais que eu procurasse, não via picada alguma. Levantei a barra da calça para verificar melhor. Examinei os 2 lados da perna e tudo parecia normal. Não havia inchaço e não havia marcas. Mesmo assim, o velhinho continuava chorando. Seu corpo tremia e ele me olhava com os olhos cheios de lágrimas. Segurava meus braços com uma força surpreendente para alguém tão magro. Eu perguntava se ele tinha certeza do que havia sentido, mas ele só repetia que estava doendo muito, que eu o ajudasse e que o levasse até a sua família. Tentei colocá-lo de pé, mas ele não colaborava. Ainda assim, não foi tão difícil levantá-lo. A verdade é que ele quase não pesava. Porém, seu corpo era estranho, leve demais, como se eu estivesse segurando apenas ossos cobertos por roupa. Pedi que se sentasse no carrinho de mão e, como pude, o acomodei. Quando quase o ergui por completo, senti um arrepio ao tocar suas costelas tão marcadas sob a camisa. O coloquei com cuidado e perguntei novamente onde ficava sua casa. Ele não respondeu. Então dei meia volta para retornar ao povoado, mas mal tinha avançado alguns passos quando ele começou a gritar que sua casa não ficava naquela direção, que era rumo ao rio. Nesse momento o sol já estava se pondo e o caminho em direção ao rio ficava ainda mais coberto pelas árvores. A luz da tarde mal conseguia penetrar. Mesmo assim, virei o carrinho e segui para o rio. O homem me pedia que fosse devagar, pois o corpo doía demais. Repetia que a cobra era muito grande, preta, e que tinha se enrolado em sua perna. Chorava de uma maneira incômoda que me deixava nervoso. Eu estava preocupado. Tinha medo de que ele realmente estivesse envenenado, embora eu não tivesse visto nenhuma mordida. De repente, ele pediu que eu parasse. Obedeci. Disse que estava muito agitado e que queria descansar um pouco à sombra de uma árvore. O ajudei a descer e ele ficou sentado ali. Passou um bom tempo. Ele gemia em voz baixa enquanto segurava o peito. Eu insistia que devíamos voltar ao povoado. Dizia que conhecia um homem que curava feridas e picadas e que poderia ajudá-lo. Mas ele repetia que seus filhos o esperavam no rio. Insisti novamente em voltar.
Ele pediu só mais um momento, pois estava muito cansado. Seu peito subia e descia de forma exagerada, como se tivesse corrido quilômetros. Aquilo me causava desconforto. Todos os ossos se marcavam quando ele inspirava. Quero deixar claro algo. Eu não pensei que fosse um assalto. Naquela época, as pessoas do povoado não tinham essa maldade. Não era comum alguém se aproveitar assim. Ainda assim, eu estava nervoso. A noite estava caindo. O homem não parava de se queixar, e eu notava que seu corpo se agitava de uma maneira estranha. Depois de um bom tempo, ele pediu que seguíssemos até o rio. A essa altura, quase não restava luz. Começamos a descer a colina, onde o rio ficava mais abaixo. Eu empurrava o carrinho com cuidado, com a sensação de que a qualquer momento ele poderia escapar das minhas mãos. Enquanto descíamos, notei algo. O homem gemia cada vez menos, porém sua voz ficava mais rouca e mais grave a cada minuto. Quando chegamos ao rio, parei. Não havia ninguém. O lugar estava completamente vazio. Só se ouviam as cigarras e a água correndo entre as pedras. A noite já tinha tomado tudo. Perguntei onde estavam seus filhos, e ele disse que estavam do outro lado, esperando para levá-lo à cidade e curá-lo. Ali algo não fazia sentido. Primeiro dizia que foi picado por uma cobra, agora falava em ser levado ao médico na cidade. As coisas não batiam. Expliquei que não podia atravessar o rio pois estava fundo e com o carrinho não dava. Mas ele insistiu. Disse que mais abaixo havia uma parte rasa por onde poderíamos cruzar sem problemas. Eu já estava comprometido e também tinha medo de deixá-lo sozinho ali, na escuridão. Então fiz o que ele pediu. Virei o carrinho e comecei a seguir rio abaixo, procurando a parte rasa que ele dizia existir. A noite já cobria quase tudo. Mal se distinguiam as pedras e o brilho fraco da água. Entrei devagar. A água estava fria. Primeiro cobriu meus sapatos, depois os tornozelos. Eu empurrava o carrinho por trás e não tirava os olhos do velho. Ele já não gemia como antes, mas sua respiração estava cada vez mais pesada. O som ecoava no silêncio do rio e seu corpo se movia de forma frenética, como se estivesse tremendo sem controle. Eu o observava o tempo todo. Dizia que aguentasse e que já estávamos quase atravessando. Foi então que ouvi um som diferente. Ânsia. Parei na mesma hora. O homem começou a expelir pela boca um líquido muito escuro, tão escuro que mesmo na penumbra era possível perceber. Manchava sua camisa branca e escorria pelos lados do carrinho. Eu não sabia o que fazer. Tentei levantá-lo, mas ele não deixou. Apenas apontava para o outro lado do rio com a mão tremendo. Ele continuava vomitando aquele líquido espesso que caía na água e na madeira. Eu estava desesperado. A água já ultrapassava meus tornozelos e o frio subia pelas pernas. Tudo parecia sair do controle. E então aconteceu algo que até hoje não consigo explicar. Ali no meio do rio, sob a escuridão, o carrinho de mão pegou fogo. Foi instantâneo, como se alguém tivesse ateado fogo em madeira seca. As chamas subiram de repente e tive que me jogar para trás para não me queimar. Fiquei tremendo igual uma vara. Não entrarei em detalhes sobre tudo o que meus olhos viram, mas o homem se sacudia sem parar dentro do fogo. E o mais estranho é que não me lembro de ter ouvido nenhum grito, nenhum berro. Apenas o som das chamas. Fiquei em choque. Tentei sair do rio, mas escorreguei e caí na água. Por um momento pensei que talvez fosse uma ilusão e que eu estivesse confuso. Mas o fogo continuava ali, ardendo com força. Consegui me levantar e sair como pude até a margem. Não havia tempestade, não caiu nenhum raio, e nada que explicasse o que estava acontecendo. Simplesmente o carrinho pegou fogo de um momento para o outro. Senti uma impotência enorme e comecei a chorar. Estava preocupado com o Senhor.
Não entendia o que estava acontecendo, e assim como começou, o fogo se apagou. Foi de repente, como se alguém tivesse jogado um balde de água sobre as chamas. Fiquei imóvel, com a cabeça girando. Com medo, aproximei-me devagar do carrinho. O homem havia desaparecido e não havia nenhum rastro dele. Era impossível que seu corpo tivesse sido consumido em 3 ou 4 minutos. Não o vi pular, não o vi cair na água, e nada fazia sentido. Naquele momento, a única coisa que fiz foi correr de volta para o povoado. Nunca senti tanto medo na minha vida. O caminho pareceu interminável. A escuridão das árvores parecia se fechar sobre mim. Senti um peso horrível nas pernas que quase me impedia de correr. Mas não parei. Só queria chegar em casa e nunca mais olhar para trás. Quando cheguei, minha esposa saiu no mesmo tempo que eu. Ela ficou me olhando dura, sem entender por que eu estava com os olhos arregalados, como se tivesse visto algo impossível. Então perguntou o que havia acontecido. Tentei explicar, mas o desespero bateu com força. Minha voz falhou e comecei a chorar. Dizia que o homem tinha desaparecido, que estava no carrinho, eu o vi arder e depois simplesmente ele não estava mais lá. Descrevi ele como um idoso muito magro, de camisa branca com os ossos marcados e os olhos cheios de lágrimas. Minha esposa me olhava confusa, pois não conhecia ninguém com aquela descrição. No povoado, todos se conheciam, e ninguém tinha visto um homem assim. Naquela noite não dormi. Não consegui fechar os olhos. Sentia-me pesado, como se carregasse algo sobre mim, e ao mesmo tempo doente. Meu corpo tremia sem razão. Eu o toquei com minhas próprias mãos, senti sua pele, e senti seus ossos se moverem enquanto respirava. Vi seu peito marcar sob a camisa. Não foi um sonho. No dia seguinte, minha esposa saiu perguntando pelo povoado. Ela falou com várias pessoas e ninguém sabia de quem se tratava. Ninguém tinha visto um homem picado por cobra. Ninguém tinha parente desaparecido. Fomos até o rio. O carrinho ainda estava lá. Tinha marcas claras de queimadura, a madeira estava preta e o metal chamuscado. Era evidente que algo havia queimado ali. Eu não estava mentindo. Depois disso adoeci. Sentia-me sem forças, sem ânimo, como se algo tivesse me drenado. Algumas pessoas que me conheciam vieram perguntar o que tinha acontecido. Eu contava a mesma história. Dizia que foi real, que não sonhei e que não poderia ter imaginado aquilo. E o carrinho era a prova. Eu não poderia ter colocado fogo nele no meio do rio. Não fazia sentido. Fiquei doente por vários dias. Uma tristeza estranha, difícil de explicar, tomou conta do meu peito. Felizmente, uma senhora do povoado, que costumava rezar por pessoas assustadas, veio me ver. Rezou por mim durante várias noites, fez orações em minha casa e aos poucos comecei a melhorar. Mas até hoje, já se passaram quase 50 anos e não encontro explicação. Nunca soube quem era aquele homem, nem por que apareceu no meu caminho, nem por que insistia tanto em atravessar o rio. Às vezes quero acreditar que era uma alma penada, outras vezes penso que poderia ser algo muito mais sombrio. Com o tempo decidi parar de me fazer perguntas. Há coisas que nunca vamos entender. O que me resta é acreditar em Deus, porque eu posso jurar uma coisa. Aquela experiência me marcou por muito tempo. Isso aconteceu há cerca de 6 anos, no fim de setembro. Meu amigo Edwin e eu vínhamos falando sobre fazer caiaque na Baía de Willapa havia pelo menos 2 anos, e finalmente marcamos um fim de semana para realmente colocar o plano em prática. Se você não conhece a região, a Willapa Bay é um enorme estuário de maré na costa do estado de Washington,
com algo em torno de 40 quilômetros de extensão. A área é composta principalmente por fazendas de ostras e reservas de vida selvagem, e em um dia claro, é honestamente um dos lugares mais tranquilos que já visitei. O fim de semana que escolhemos, no entanto, não era um dia claro. Nenhum de nós era iniciante. Nós dois praticávamos caiaque desde a infância, e o Edwin inclusive trabalhou como guia por alguns verões durante a faculdade. Sabíamos exatamente o que estávamos fazendo. Esse detalhe é importante para o que vou contar agora, porque não quero que pensem que éramos apenas dois idiotas que se assustaram por não entender como água fria e neblina funcionam. Saímos cedo na manhã de sábado, de um ponto de acesso perto de Nakoda. A neblina estava muito densa, mas imaginamos que ela se dissiparia até o meio da manhã, como normalmente acontece na costa. Estávamos com GPS, bússola e todo o equipamento necessário. O plano era remar em direção a Long Island, observar algumas aves, almoçar em um dos bancos de areia e voltar antes da mudança da maré à tarde. A primeira hora foi tranquila. A neblina abafava tudo daquela maneira típica da costa. Era como se estivéssemos remando através de algodão, pois tudo ficava silencioso e amortecido. Não conseguíamos enxergar mais do que uns 12 metros em qualquer direção, mas permanecíamos próximos um do outro e conferíamos a direção a cada poucos minutos. Nada fora do normal. Devia ser por volta das 9 da manhã quando ouvi algo pela primeira vez. Era um som de água sendo cortada, como remos batendo na superfície. No início pensei que fosse o Edwin. Estávamos remando lado a lado, com ele cerca de 5 metros à minha esquerda, e imaginei que ele tivesse ajustado a remada ou algo assim. Mas quando olhei para o lado, o remo dele estava apoiado sobre o caiaque. Ele perguntou se eu também tinha ouvido aquilo. Balancei a cabeça, confirmando. Nós dois paramos de remar e ficamos à deriva por alguns segundos, apenas escutando. Era o som de remos de barco, não de pás de caiaque, e faço essa distinção porque o som é diferente. Remos daquele tipo só se usam em outro tipo de embarcação. E era exatamente isso. Alguém estava remando um barco e não parecia estar muito longe. Talvez uns 30 metros à nossa direita. O Edwin comentou que provavelmente era outra pessoa na água, o que parecia razoável. Outros caiaquistas frequentavam a baía e ocasionalmente pescadores apareciam em pequenos barcos para verificar armadilhas de caranguejo. A neblina era densa o bastante para não conseguirmos vê-los, mas o som viaja de forma estranha sobre a água, especialmente com neblina. Às vezes parece mais perto do que realmente está, às vezes mais longe. Esperamos um minuto imaginando que a pessoa fosse se anunciar ou surgir através da névoa. Em condições de baixa visibilidade, a etiqueta padrão é se identificar para que outras embarcações saibam onde você está. Mas o som da remada continuava, constante, no mesmo ritmo. Sugeri que talvez não soubessem que estávamos ali. Então o Edwin gritou um olá para o vazio. Não houve resposta. Na verdade, quem quer que estivesse naquele barco sequer pareceu notar nossa presença. O ritmo das remadas não acelerou, não diminuiu e não mudou em nada. Voltamos a remar, achando que acabaríamos nos cruzando ou que eles passariam por nós. Mas aqui está a parte estranha, e eu sei que pode soar paranoico. Nos 20 minutos seguintes, aquele som não ficou nem mais próximo nem mais distante. O mesmo ritmo, repetido sem variação. No começo chegou a ser quase hipnotizante. Fiquei impressionado com a capacidade de alguém manter uma cadência tão perfeita por tanto tempo, mas à medida que os minutos passavam, comecei a me sentir cada vez mais inquieto. Era no mínimo perturbador. Eu e Edwin quase não conversávamos mais, mas eu sabia que ele estava sentindo o mesmo. Em determinado momento, mudamos levemente o rumo para leste, tentando nos aproximar da margem. Por uma fração de segundo,
A neblina afinou o suficiente para que eu visse um pequeno barco a remo parado na água. Consegui distinguir a silhueta de alguém segurando os remos. Havia uma pessoa ali. Então a neblina voltou a se fechar e o barco desapareceu novamente. O vislumbre durou talvez 3 segundos. Perguntei ao Edwin se ele também tinha visto. Ele disse que sim. Naquele momento eu quis ir embora. Não havia nada explicitamente ameaçador. Era apenas alguém remando um barco. Mas a forma como aquela pessoa se recusava a se identificar, a sequer reconhecer nossa presença, e o fato de o som parecer nos acompanhar, era profundamente incômodo. Comecei a remar em direção à margem, esperando que o Edwin me seguisse. Ele seguiu. O problema era a neblina. Mesmo com GPS, navegar na baía com baixa visibilidade não é simples. Existem bancos de areia que mudam com a maré, canais rasos onde você pode encalhar e áreas de lodo traiçoeiras. Sabíamos aproximadamente onde estávamos, mas aproximadamente não é o mesmo que exatamente. E a última coisa que queríamos era ficar presos enquanto aquele outro barco ainda estivesse por ali. Remamos para sudeste o mais rápido que podíamos, sem nos esgotar. O som dos remos permaneceu conosco o tempo todo. Eu continuava olhando para a direita, esperando ter outro vislumbre através da neblina, mas isso não aconteceu. Então, sem qualquer aviso, a neblina começou a se dissipar. Não clareou completamente, mas afinou o suficiente para enxergarmos talvez 100 metros ao redor. Olhei imediatamente para a direita, de onde o som vinha. Não havia nada, apenas água aberta. Olhei atrás de nós. Nada. Olhei em todas as direções possíveis e vi o Edwin fazendo o mesmo. A baía estava vazia. Olhei para ele e percebi que, por mais assustado que eu estivesse, ele estava ainda mais. Dava para ver nos olhos dele. Continuamos remando. O som havia cessado e agora podíamos enxergar, mas isso tornava tudo ainda mais assustador. Como aquele barco simplesmente tinha desaparecido. 5 minutos depois, a margem surgiu à vista e senti um enorme alívio. Achei que tudo tinha acabado, mas não tinha. Remamos direto para a terra, sem nem procurar um ponto ideal para desembarcar. Entramos na parte rasa e eu saltei na água até os joelhos. Estava absurdamente gelada, mas mal percebi. Só queria estar em solo firme. Por 1 ou 2 minutos não dissemos nada. Ficamos ali na praia, recuperando o fôlego e olhando para a baía. A neblina continuava se dissipando, o que era bom, mas ainda não havia nenhum barco à vista. O Edwin caminhou um pouco pela faixa de areia enquanto eu prendia meu caiaque. Ele me chamou para ir até onde estava. Quando me aproximei, vi o que ele estava olhando, e o terror voltou com força total. Havia pegadas. Pegadas descalças, molhadas, saindo da água e subindo pela areia. Eram recentes. Dava para ver a água ainda acumulada nas marcas. Quem quer que as tivesse feito não estava fora da água há muito tempo. Mas o detalhe mais inquietante era outro. As pegadas não simplesmente subiam até a praia e paravam. Elas saíam da água, avançavam alguns metros em direção à linha das árvores, depois viravam à esquerda, seguindo paralelas à margem, e mais adiante cortavam novamente em direção à mata, desaparecendo dentro da floresta. Segui o rastro com os olhos, tentando reconstruir o caminho. As pegadas vinham de mais adiante na praia. Quem as fez aparentemente caminhou ao longo da beira da água, subiu exatamente no ponto onde nós havíamos desembarcado e depois entrou na floresta. O Edwin estava a alguns passos à frente. Disse que queria ir embora, mas eu não conseguia parar de olhar para aquelas pegadas. Elas levavam a algum lugar, ou vinham de algum lugar, e eu queria saber de onde. Disse ao Edwin que queria segui-las na direção contrária à mata. Queria descobrir onde começavam. Ele me olhou como se eu tivesse perdido o juízo, e sinceramente, talvez eu tivesse mesmo.
mas algo naquela situação vinha me corroendo desde o momento em que ouvimos os remos pela primeira vez. Eu não estava pronto para simplesmente ir embora sem tentar entender o que diabos tinha acontecido. Ele não queria voltar comigo, mas também não queria ficar sozinho. Depois de uns 30 segundos de discussão, concordou a contragosto. Começamos a seguir as pegadas pela linha da praia. A neblina ainda não tinha sumido completamente, mas a visibilidade estava muito melhor. Caminhamos por 2 ou 3 minutos, mantendo as pegadas à nossa esquerda. Então eu vi. Cerca de 45 metros adiante, puxado para a areia em um ângulo, havia um pequeno barco de madeira. A madeira era escura, quase preta. Os remos estavam dentro dele. Era o mesmo barco. Eu tinha absoluta certeza. O formato, a cor e o tamanho. Era exatamente o que eu tinha visto na água através da neblina, e agora estava ali, na praia, com um rastro de pegadas molhadas levando para longe dele. Comecei a caminhar instintivamente em direção ao barco, mas o Edwin segurou meu braço. Ele disse que íamos embora e que dessa vez não era um pedido. Disse que não se importava com o que havia dentro do barco ou com quem o estava remando. Nós tínhamos terminado ali. A maneira como ele falou aquilo me fez sair da curiosidade e entrar em pânico absoluto. Quem quer que estivesse naquele barco tinha conseguido chegar à terra antes de nós, em uma embarcação mais lenta, caminhar pela praia até exatamente o ponto onde havíamos desembarcado, e ainda teve tempo de desaparecer na floresta. Tudo isso antes mesmo de tocarmos a areia. Viramos e voltamos para os caiaques. O Edwin praticamente corria, e vê-lo correr só aumentava meu medo. Empurramos os caiaques de volta para a água e remamos para longe dali o mais rápido que conseguimos. E foi isso. Tenho pensado muito naquela manhã nos últimos 6 anos. Revisei todas as explicações possíveis. A melhor hipótese é que fomos vítimas de alguma brincadeira muito elaborada, mas até isso me parece forçado demais. O que sempre me intriga é o seguinte: ficamos mais de 2 horas na água. Remamos em várias direções, mudamos de curso diversas vezes e quando a neblina começou a se dissipar, seguimos em linha reta para a margem. Quem estava naquele barco teria precisado chegar à terra antes de nós, em uma embarcação mais lenta, caminhar toda a extensão da praia até exatamente o ponto onde desembarcamos e depois desaparecer na mata. Tudo isso antes mesmo de encostarmos na areia. Parece absurdo. Parece impossível. E honestamente eu não sei o que pensar. Quando eu era pequenino, há cerca de 50 anos, eu tinha um costume muito ruim. Pegava um galho seco do chão e ia direto mexer com os porcos do rancho. Corria atrás deles por todos os lados, só por graça. Eram animaizinhos pequenos, e eu achava graça em vê-los fugir assustados. Também fazia isso com as galinhas, e às vezes com os cachorros. Mas por alguma razão, os porquinhos sempre me chamavam mais atenção. Vivi quase toda a minha vida naquele rancho. Era dos meus pais. Cresci ali com meus 8 irmãos, e eu era o caçula. Havia cercados para os animais, mas muitas vezes os porcos ficavam soltos durante o dia. Eu saía com minha vara seca e começava a correr atrás deles. Mesmo ouvindo minha mãe gritar de longe para eu deixá-los em paz, eu nunca obedecia. Corria só para assustá-los e ria enquanto eles se enfiavam entre as árvores. Às vezes eu me afastava mais do que devia e acabava entrando no mato sem perceber. Naquela época, meus pais tentavam nos assustar com histórias. Falavam da mula sem cabeça, da mulher do rio e de coisas que saíam quando a noite caía. Mas eu nunca fui uma criança medrosa. Nunca acreditei muito nessas coisas. Muitas noites eu acompanhava meu pai pelas trilhas ao redor da propriedade.
Andávamos na escuridão, sem lanternas, e eu jamais sentia medo. Até um certo dia. Lembro que estava correndo atrás de um porquinho, como sempre. O estranho foi que aquele animal se afastou mais do que o normal. Isso quase nunca acontecia, pois os porcos pareciam saber até onde ia o terreno. Entravam entre as árvores, mas sempre davam a volta e reapareciam mais adiante. Naquele dia, não. Ele continuou correndo para frente, sem parar. Eu devia ter uns 9 anos. Saí atrás dele sem pensar, correndo o mais rápido que podia. Gritava para ver se ele parava, mas as 4 patas dele eram mais rápidas que as minhas. Chegou um momento em que o perdi de vista. Eu já estava cansado, com o corpo arranhado pelos galhos que me batiam enquanto eu avançava pelo mato. Caminhei mais um pouco até perceber que já não sabia exatamente onde estava. Ainda havia luz. Eu conseguia ver as árvores e o chão, mas o dia estava se apagando devagar. Fiquei parado por um instante, tentando ouvir alguma coisa. Então escutei o animal. Ele se movia mais à frente, fazendo barulho entre a vegetação. Segui na direção do som, mesmo sem ter mais certeza do caminho de volta. Só pensava em encontrá-lo. Sabia que se voltasse sem o porco, meus pais iam me castigar. E os castigos deles eram duros, hein? Eu tinha mais medo disso do que de ficar sozinho no mato. Foi então que o vi. Entre as árvores havia um homem parado, a alguns metros de mim. Parecia caminhar devagar. Ele estava vestido completamente de preto, e isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Eu nunca tinha visto alguém vestido assim no rancho. As roupas pareciam elegantes, diferentes das que o pessoal dali usava. Ele usava um chapéu, mas não era como os de palha que meu pai usava. Era mais fino e mais novo. Senti um incômodo estranho ao vê-lo tão perto, embora eu não soubesse explicar o motivo. Mesmo assim, decidi me desviar um pouco e continuar procurando o porco. Só que algo muito estranho começou a acontecer. Embora eu me afastasse da silhueta que tinha visto entre as árvores, o homem continuava surgindo perto de mim. Ele não vinha exatamente atrás, nem seguia na mesma direção que eu. Era diferente. Toda vez que eu olhava para o lado, lá estava ele, a poucos metros, caminhando entre as árvores como se estivesse indo para outro lugar. Mas nunca se afastava de verdade. Isso começou a me inquietar. Continuei andando tentando encontrar o porco, mas chegou um ponto em que eu estava tão atento àquela figura que esqueci completamente de onde tinha ouvido o animal pela última vez. Parei, respirei fundo e decidi desistir. Resolvi voltar para o rancho. A luz do dia já estava quase sumindo. O mato começava a escurecer e as árvores pareciam mais fechadas. Foi então que percebi algo pior. Agora sim, o homem vinha atrás de mim. Pela primeira vez senti um medo real, uma angústia que apertava meu peito. Tomei coragem e gritei. "Quem é você?" Ele não respondeu. Não disse uma palavra sequer, apenas continuou andando. Aquilo me irritou e me assustou ao mesmo tempo. Peguei uma pedra do chão e joguei nele. A pedra bateu na roupa preta e caiu sem que ele sequer reagisse. Tentei ver o rosto dele. Daquela distância e com a pouca luz, só conseguia notar que a pele era muito pálida, como se tivesse manchas em algumas partes. Mas não dava para ter certeza. Gritei de novo, perguntando o que ele queria. Ele continuou avançando, então decidi ignorá-lo e seguir em direção ao rancho. Pensei que quanto mais rápido eu saísse do mato, melhor. Foi nesse momento que ouvi o porco. O som vinha atrás de mim. Virei e vi a cena que nunca vou esquecer. O homem estava com o animal no colo, segurando-o como se estivesse abraçando. Senti mais raiva do que medo. "Esse porquinho é da minha família!" gritei. Dei alguns passos para pegá-lo, mas quanto mais eu me aproximava, mais algo parecia errado. O sujeito dava a impressão de estar ficando maior. Não era que crescesse de repente, era como se ocupasse mais espaço,
como se o tamanho dele mudasse conforme eu chegava perto. Aquilo me tirou a coragem. Mesmo assim, exigi que devolvesse o animal. Disse que ele estava roubando. Então aconteceu algo que jamais vou esquecer. O homem começou a emitir um som estranho. Não vinha do porco, saía dele. Era um ruído entre um grunhido e um engasgo profundo, como alguém tentando respirar e não conseguindo. Senti o medo percorrer meu corpo. Dei um passo para trás. Ele avançou em passadas largas, e eu consegui ver melhor o rosto. A boca era grande demais, aberta de um jeito impossível. Mostrava dentes muito brancos que não combinavam com o restante do rosto. Pareciam projetados para frente, como se quisessem saltar para fora. Naquele momento entendi que precisava correr. Virei e disparei igual um foguete entre as árvores, sem olhar para trás. Mal conseguia enxergar por onde passava. Os galhos me atingiam e o chão era irregular sob meus pés. Então ouvi algo ainda pior. Atrás de mim ecoavam passos como os de um cavalo me perseguindo. Isso foi o que mais me apavorou. Eu sabia que havia um homem ali, mas o som era de um animal de 4 patas. Eu não queria olhar, mas às vezes virava por instinto e via. Aquela coisa avançava aos saltos, subindo e descendo entre as árvores. O chapéu já não estava mais lá. A silhueta mudava enquanto se movia. Meu corpo começou a falhar e minhas pernas ficaram fracas, quase me derrubando. O som daquele ser se aproximava. O engasgo constante parecia respirar na minha nuca, como se tivesse a boca colada ao meu ouvido. Eu corria sem saber para onde. Em um desses momentos, olhei de novo e vi algo impossível de descrever direito. Parecia uma mistura de cavalo com vaca. Eu chorava enquanto corria. "Me deixa em paz", eu gritava. Mas aquela coisa continuava emitindo aquele som de animal ferido. De repente, tudo ficou em silêncio. Só ouvia minha respiração e o mato inteiro parecia calmo demais. Mesmo assim, continuei correndo com as pernas queimando sem saber que direção estava tomando. O que me deu um pouco de alívio foi ouvir o som de um riacho. A água corria entre as pedras e reconheci aquele barulho na hora. Sabia que o riacho não passava longe de casa. Comecei a descer como pude. Ainda assim, o medo não ia embora. Sentia que aquela coisa continuava atrás de mim, mesmo sem ouvir mais passos ou aquele som estranho. Era como carregar um pesadelo horrível nas costas, como se algo me empurrasse para baixo. Até engolir saliva era difícil. Eu corria, caminhava, tropeçava e levantava, tudo ao mesmo tempo. Só queria sair do mato até que finalmente vi as cercas do rancho. Meus pais já estavam me procurando. Meus irmãos também estavam do lado de fora, preocupados porque já tinha escurecido e eu não aparecia. Quando me viram, vieram correndo. Dizem que eu estava pálido e tremendo. Mal conseguia falar. Abracei minha mãe como se fosse muito menor do que era. Sentia que se soltasse, algo voltaria para me pegar. Depois, meus pais contavam que eu chorava sem parar. Tentava explicar o que tinha acontecido, mas só gaguejava. As palavras não saíam da minha boca. Às vezes parecia que eu me engasgava com a própria saliva ao tentar falar. Todos tiveram que me acalmar. Quando finalmente consegui dizer alguma coisa, começaram a procurar pelos arredores o homem que eu descrevia. Mas nem a minha própria explicação fazia sentido. Às vezes eu falava de um senhor vestido de preto, outras vezes dizia que era um animal. Depois voltava a dizer que era uma pessoa que andava como cavalo. Nada batia. Meu avô soube do que aconteceu naquela mesma noite. Ele me disse que no mato existem coisas que a gente não entende. Segundo ele, meu erro foi ter jogado a pedra. Explicou que existem entidades escuras que vagam pela serra e que não se deve provocá-las nem desrespeitá-las. O certo teria sido seguir meu caminho, sem enfrentá-lo.
Eu tinha que continuar procurando o porquinho e não desafiar aquilo que eu não conhecia. Ele dizia que talvez aquele ser tivesse se irritado comigo por eu tê-lo agredido e por isso quis me assustar. Pela forma como eu descrevia, aquele ser roubava a energia das pessoas e podia deixá-las loucas. Eu acreditei. Até hoje não sei o que foi que me perseguiu naquela tarde. Nunca mais voltei a vê-lo, e quem também nunca mais vimos foi o porquinho. Ele jamais voltou para o rancho. Nunca soubemos o que aconteceu com ele. Eu insistia que aquela coisa o tinha levado. Durante muito tempo sonhei com aquilo. Sonhava que aquele ser escuro devorava meu porquinho entre as árvores. Acordava suando, com medo de fechar os olhos de novo. Eu juro que depois daquele dia, mudei completamente. Passei a ter medo até de sair sozinho para o quintal. Fiquei meses sem querer me afastar de casa sem companhia. O mato deixou de ser brincadeira para mim. Desde então, tenho certeza de uma coisa. Na serra existem coisas muito sombrias. Coisas que nem sempre se deixam ver, mas que estão lá. E também tenho certeza de que muitas pessoas que estão ouvindo isso conhecem alguém que já viveu algo parecido.